Isso. Evangelho de João 4,46, a Bíblia diz o seguinte: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Olha só, vamos parar por aqui, vamos entender depois para a gente continuar aqui lendo mais. A Bíblia diz que Jesus está fazendo uma viagem então da Judéia para a Galileia, e quando Jesus está passando por Caná da Galileia, aí a Bíblia até abre um parênteses aqui para dizer que foi aonde ele realizou aquele milagre da transformação da água para o vinho. Quando Jesus está passando ali, um oficial do rei, alguém com poder, alguém com uma elevada posição, alguém com autoridade, mas que está com o seu filho moribundo, a ponto de morrer ali, Ele fica sabendo que Jesus está passando por ali, e ele então vai até Jesus, diz: Jesus, vai até a minha casa, vai comigo até Cafarnaum, para que então o Senhor possa curar o meu filho. É interessante que Jesus já havia falado essa mesma frase, certa ocasião repreendendo até os discípulos, outras vezes repreendendo até a própria multidão, dizendo: olha, se vocês não virem sinais, milagres, de maneira nenhuma vocês vão crer. Mas aqui Jesus diz diretamente a este homem, em resposta a esse pedido daquele pai, de alguém com uma elevada posição social, alguém com autoridade, um oficial do rei, alguém que trabalhava ali diretamente para o rei, tinha poder, não só era um servo, mas era um oficial, então alguém, como eu dizia, de autoridade. E quando ele faz esse pedido, a resposta de Jesus é: se vocês não virem milagres, sinais e milagres, de maneira alguma vocês vão crer. Ora, me parece que Jesus já está corrigindo aquele homem, confrontando aquele homem, quem sabe para ficar mais fácil você entender, tentando alinhar ali a visão espiritual daquele homem, que já não estava boa, que já não estava da forma correta. Jesus não diz eu vou, Jesus não diz eu não vou, Jesus não diz, como por exemplo respondeu para aquela mulher cirofenícia: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa do meu pai, deixa eu primeiro saciar os filhos, depois cachorro. Não, simplesmente Jesus dá essa resposta, e já vai ficar muito claro para nós o que é que Jesus está o que é que Jesus está querendo dizer então com isso, Mas Jesus diz: olha, vocês precisam ver sinais e maravilhas para só assim crer, vocês não conseguem crer de outra forma. Então Jesus já está mostrando para aquele pai que a forma dele de crer não estava ali em harmonia com a vontade de Deus, com o plano de Deus, e assim o Senhor Jesus não poderia operar na vida nem dele, nem na vida do filho dele. E vamos entender que Cafarnaum não ficava ali a 2 quadras de onde eles estavam. Cafarnaum era uma cidade muito distante. Você me perdoe que eu ia ver no mapa a distância e eu acabei esquecendo.
de ver, tá? Você me perdoe. Mas só para você ter uma ideia, a gente já vai ver isso daqui a pouco, mais no decorrer da história, que para alguém vir avisar o pai, né, eles saíram um dia e só chegaram no outro, e o pai estava fazendo a viagem, então também inverso, encontrar no meio do caminho, que me leva a crer que levava ali pelo menos uns 3 dias de viagem, ou pelo menos uns 2 dias de viagem, 2 a 3 dias de viagem, da onde eles estavam, para Cafarnaum, onde o menino estava doente, né? Então ele faz esse pedido: olha, Jesus, vai até lá. E Jesus responde: olha, se vocês não virem sinais, não virem milagres, de maneira nenhuma vocês vão crer. Aí o pai responde o seguinte, olha só: e disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele deu ouvido para o que Jesus está falando? Ele procurou entender, prestar atenção, né? Se corrigir naquilo que estava sendo confrontado. Não, é como se ele dissesse para Jesus: ah, Jesus, outra hora o senhor dá sermão, não é assim? Outra hora o senhor nos ensina a respeito disso aí. O caso aqui é grave, Jesus, o caso é sério, o senhor tem que ir rápido lá. Não, depois o senhor fala isso que o senhor quer falar. E quantas vezes a gente, né, no nosso senso de urgência, não, porque Deus tem que operar logo, às vezes a gente vai fazer uma oração e a gente está mais interessado naquilo que a gente tem para falar para Deus do que naquilo que Deus tem para falar para a gente. Só que nós nunca podemos esquecer que aquilo que Deus tem para falar com a gente é infinitamente mais importante do que aquilo que nós temos que falar para Deus. Amém? Até porque a Bíblia diz que antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe. Então, obviamente que aquilo que Deus tem para falar com a gente tem uma importância infinitamente maior. Mas quantas vezes a gente vai orar e Deus quer falar algo com a gente? Não, Deus, isso é depois, isso aí a gente vê outra hora. O que importa é que o Senhor tem que fazer um milagre logo, né? Então, e esse homem aqui, ele comete o erro que muitos de nós cometemos, que é tentar padronizar Deus. Que é tentar, né, a gente cria na nossa cabeça uma forma, uma maneira que Deus age e diz: não, para o milagre acontecer Deus tem que fazer isso, ou Deus tem que fazer aquilo. Às vezes baseado em experiências nossas, às vezes, como eu creio que é o caso aqui, baseado em experiências dos outros. E a pessoa então põe na cabeça: não, é dessa maneira, né? Eu até brinco, a pessoa começa a orar e diz: olha, Deus, salva o meu familiar, e Deus, o Senhor tem que fazer isso, e o Senhor tem que fazer assim. Não, se o Senhor fizer desse jeito, Deus, o Senhor vai ver, meu familiar vai se converter. Anotou aí, Deus, certinho? Então, é desse jeito aí que eu estou falando que o Senhor tem que fazer. Não é mais ou menos assim? Eu lembro de uma ocasião que uma irmã disse assim: pastor, ora para o meu marido ganhar na telecena, pastor, porque ele sempre joga e nunca ganhou nada, pastor. Mas se ele ganhar na telecena, então ele vai saber que Deus existe e ele vai se converter. Bom, tem um bocado de gente que ganhou na telecena e não se converteu. A maioria descambou ainda mais. É verdade, né? Se já estava ruim sem dinheiro, com dinheiro piorou, né? Então, mas olha só, né? A gente chega a estar risada porque de uma certa forma é até um pouco cômico, né? Mas vamos falar a verdade, quantas vezes a gente não faz algo muito parecido com isso? Não, Deus, cura o meu familiar, porque se o Senhor curar o meu familiar, ele vai se converter. E quanta gente que já foi curada e nunca se converteu? Não, Deus, livra o meu familiar dessa situação, porque se o Senhor livrar ele, ele vai. Meu irmão, quem sabe como converter, como convencer, como transformar alguém é Deus. Mas aí nós criamos algo na nossa cabeça, como aquele pai: Jesus, o Senhor tem que descer, o Senhor tem que ir lá na minha casa. Aí Jesus responde:
Se vocês não verem sinais, milagres de outra forma, vocês não vão crer. Não, Jesus, não vem com conversa não. Jesus, vamos lá, o senhor tem que ir lá. E ele está insistindo em algo que ele colocou na cabeça que tinha que ser daquela forma. Perdão. E é o que muitas vezes nós fazemos. Às vezes, como eu dizia, por experiências nossas. Não, mas teve uma vez que Deus agiu assim na minha vida. Ora, não foi porque Deus agiu assim uma vez na minha vida que sempre Ele vai agir da mesma forma. Não porque Deus agiu assim na vida do fulano. Não é porque Deus agiu assim na vida do fulano que é assim que Deus vai agir na minha vida ou na sua. Eu fico imaginando, e claro, pessoal, que é só especulação, tá? Mas eu fico imaginando se, quem sabe, esse homem aqui não ouviu falar, por exemplo, a respeito de Jairo, porque as duas histórias são bem parecidas, não são? E quem sabe, e repito, pessoal, isso é apenas um exercício de imaginação, tá? É apenas especulação. Mas vamos supor que esse homem tenha ouvido o testemunho de Jairo, quem sabe não pessoalmente, mas ter chegado até ele o que Jesus fez na casa do Jairo, que o Jairo estava com a sua filha, moribunda, como era o caso dele aqui, e que Jesus disse para o Jairo: eu vou na tua casa, eu vou dar saúde para ela. E Jesus foi lá, liberou uma palavra, talita cum, pegou a menina pela mão, levantou, ela ressuscitou. E quem sabe ele diz: bom, é desse jeito que Jesus cura o filho de alguém que está precisando. Então, Jesus, o senhor tem que ir na minha casa. E o que me leva a crer nisso? Claro, talvez não fosse o testemunho exatamente do Jairo, mas quem sabe algum testemunho parecido, porque olha o que Jesus fala, né? Vamos supor, tá? Um exercício de suposição. Vamos supor que ele tenha ouvido falar do caso de Jairo. Então Jesus assim: olha, se vocês não verem sinais, milagres, de forma alguma vocês vão crer. Quer dizer, a tua fé está baseada em sinais e em milagres. A tua fé está baseada naquilo que eu fiz na vida dos outros, e não pode ser assim. E a gente já vai ver aonde que a nossa fé precisa estar baseada. Você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Mas essa resposta de Jesus faz todo sentido, se a gente analisar o texto dessa forma. Então ele está dizendo: olha, porque eu fiz na vida de alguém assim um sinal, uma maravilha, a tua fé está baseada nisso. E aí que a gente precisa tomar cuidado, porque a Bíblia fala da multiforme graça de Deus, que a graça de Deus se manifesta de muitas formas, de diversas formas. Deus tem diversas maneiras de operar. Repito, não é porque no passado Ele operou de uma forma na minha vida que Ele vai operar sempre daquela maneira. Não é porque alguém que tem um problema igual ao meu e que Deus operou daquela forma na vida daquela pessoa que é dessa mesma forma que Deus vai operar na minha vida. E é isso que nós precisamos entender, né? Eu já contei aqui outras vezes que eu tinha um colega pastor que nessa época a gente tinha reunião de pastores toda segunda-feira. Então toda segunda-feira nós nos reuníamos, né? E um pouco antes de começar ali a reunião em si, então o pessoal sempre chegava mais cedo, ficava conversando com o outro ali, aquela coisa, trocando até figurinhas, trocando experiências e tal. E aí tinha um pastor que toda segunda-feira ele chegava com algo mirabolante. Toda segunda-feira você dizia: ô fulano, não vou falar o nome dele obviamente, ô fulano, e aí como é que tá? Ô rapaz, não, ó, agora estou fazendo negócio lá na igreja, agora vai arrebentar, Deus vai operar, Deus vai fazer acontecer, você vai ver só, que bênção. Não, pastor lá, fulano de tal, lá não sei aonde, está fazendo isso, e a igreja dele está crescendo, eu vou fazer também.
Ah, é? O que é? Não, ele pega assim uma cruz, põe nas costas assim, e fica andando a cidade inteira com aquela cruz nas costas. Aí o pessoal fica curioso, quem que é esse doido aí? Ah, de uma igreja ali. E o pessoal vai lá e a igreja está cheia, então agora já arrumei uma cruz, e tá, eu estou andando para lá e para cá com a cruz nas costas, e não sei o que mais, e você vai ver, Isás, né? E tal. Aí beleza, tá bom, Deus abençoe lá a tua cruz e tal, né? Aí chegava na outra semana, você dizia: e aí fulano, como é que tá o negócio lá já da cruz lá? Tá dando povão lá na igreja? Ah, esse negócio de cruz aí não tá por nada, não, tá por fora esse negócio de cruz. Não, já parei, já larguei, já pendurei a cruz pra lá. Não, agora eu estou fazendo outra coisa. Não, eu ouvi falar que não sei aonde lá tal pastor está fazendo isso, que agora todo dia 3 horas da madrugada eu pego os obreiros, vai todo mundo lá para a igreja e a gente ora lá das 3 horas da manhã até as 4 horas da manhã. Oh, que bacana, legal, oração é bom, é benção, mas assim, todo dia. E os obreiros assim, trabalham, tem que acordar no outro dia, para o trabalho e tal, então, todo dia. Não, todo dia, se não for, já falei que já tá de banco. Não, tem que estar todo dia, 3 horas da manhã. Não, Deus vai abençoar, você vai ver só, vai acontecer e tal. Oh, que Deus abençoe então, né? Chegava na outra segunda-feira. E aí, como é que está o trabalho lá e a oração? Não. Larguei esse negócio de oração do lado. Não, mas agora eu estou com um negócio aí agora. Não, esse vai arrebentar, você vai ver só. Esse aí vai bombar. E assim ficava. E toda segunda-feira tinha uma estratégia mirabolante e tal. O grande problema, né, me parece, é que ele não entendia, meu irmão, que o pastor fulano de tal, que Deus deu essa direção para ele, era para aquele pastor, para aquela cidade, para aquela igreja, para aquele tempo. Amém? A estratégia que ele deu lá para o outro é a mesma coisa, era para aquele pastor, para aquela cidade, para aquela igreja, para aquele tempo. Ah, mas eu fiquei sabendo que ele fez isso lá. Pois é, mas não quer dizer que Deus operou dessa forma lá, que é dessa forma que Deus vai operar aqui. Você está entendendo? Eu acho que em vez dele ficar buscando o que um fez, o que o outro fez, que deu resultado, quem sabe se ele buscar, Deus, o que eu preciso fazer para esse tempo? Provavelmente o resultado seria muito melhor. Amém? E às vezes nós ficamos mais ou menos dessa forma. Entenda, por favor, não me entenda errado. Testemunhos são muito bons. E muitas vezes nós somos inspirados por testemunhos. Testemunho é algo que a Bíblia nos ensina a ouvirmos e a darmos os testemunhos. Amém? Contarmos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E de ouvirmos aquilo que Deus está fazendo na vida de outros. E vamos ser sinceros, quantas vezes a gente ouve um testemunho inspirado por Deus, vem uma direção de Deus para você até copiar, para você até fazer algo semelhante. Mas não é todo testemunho que a gente vai ouvir, não é verdade? E você acha que tem que fazer igual. Aí quantas vezes isso acontece até lá no programa missionário, aí aparece alguém lá, não, porque era empresário, está quebrado, arrebentado, lascado, endividado, falido, e aí Deus me chamou para ser patrocinador, e aí eu não tinha condições, mas eu assumi o meu chamado, e Deus me abençoou, e eu cresci, eu prosperei, olha aqui a minha casa, olha aqui o meu carro, olha aqui a minha empresa, e filma lá na frente da empresa, aquela coisa e tal, e aí alguém está assistindo, como? Quebrado, endividado, arrebentado, e diz assim, já sei o que eu tenho que fazer então, não, agora já sei como é que eu vou prosperar, e sai fazendo patrocinador, se inscrevendo. Meu irmão, tem gente que faz o patrocinador, eu recebo aqui patrocinadores, que a pessoa nem dizimista não é, e é patrocinador.
Agora, qual que é mais importante? Pessoal, ser dizimista ou ser patrocinador? Meu irmão, o patrocinador é uma... Se a gente fosse tentar classificar o que é o patrocinador, né, é uma oferta extra, é uma oferta para as missões. É isso. É uma oferta destinada para algo, mas é uma oferta. Mas eu penso que mais importante do que a oferta, do que patrocinador, qualquer outra coisa, é a pessoa ser dizimista, né? E como o missionário diz, quem é que tem que ser patrocinador? Aquele que Deus chama. E tem gente que Deus não chamou e está de intrometido. Mas por quê? Porque ouviu o testemunho de alguém, cresceu o zóio, sabe o zóio? Aqui não é nem olho, aqui é zóio mesmo, né? Cresceu o zóio e diz, então eu vou fazer que também vai funcionar contigo. Pera lá, Deus está te chamando? Porque aquele lá Deus chamou. Perdão, aquele lá Deus chamou. Será que Deus te chamou? Né? Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tomar um cuidado, porque senão a gente está igual assim, não Jesus, mas vai lá em casa. Rapaz, Jesus está querendo te ensinar. Jesus está querendo te ensinar que a tua fé está baseada na coisa ou no lugar errado. Não, Jesus, isso não é importante. Importante o Senhor ir na minha casa. O importante é o Senhor fazer do jeito que eu estou pensando. E Jesus está querendo ensinar esse homem como quer ensinar a mim e a você. E aí olha só o que acontece, versículo 50. E disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem, o que diz? E o homem creu no que? Na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. Meu irmão, você perceba que Jesus, desde o primeiro momento, quando ele responde, se vocês não virem sinais e maravilhas, de maneira nenhuma crereis, Jesus já está mostrando que a fé dele estava baseada em sinais e maravilhas, e não era ali que a fé dele tinha que estar. Repito, os testemunhos são bons para a gente? São. Nos ajudam? Claro. Mas a nossa fé não pode estar baseada na experiência de ninguém, e nem mesmo nas nossas próprias experiências passadas. A nossa fé precisa estar baseada na palavra de Deus. Entenda por quê? Porque o modo de Deus operar muda. Amém? O modo de Deus agir muda. Deus, ele não age da mesma forma na vida de todas as pessoas. Na vida de cada pessoa Deus age de uma forma, na nossa própria vida. Não é porque no passado Deus agiu de uma forma que ele vai ficar preso à forma, à multiforme graça de Deus. Amém? Então, se a forma de Deus operar muda, então a minha fé não pode estar baseada na forma, no milagre, no sinal, naquilo que Deus já fez. A minha fé precisa estar baseada na palavra, porque a palavra muda. A palavra muda? Não, a palavra não muda. Passaram os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. O jeito de Deus operar muda. A forma que Deus age, no sentido dos milagres, das maravilhas, essa muda. Uma hora Deus age de uma forma, outra hora Deus age de outra forma, outra hora é um jeito, outra hora Deus dá livramento de outra maneira. Mas a gente lê na Bíblia. Aí o Davi vai enfrentar os inimigos, Deus diz, sai a campo contra eles. Aí o mesmo inimigo volta a atacá-lo. E ele diz, e agora você não vai ser a campo de batalha. Agora fica lá debaixo das amoreiras, espera o barulho de marcha passar por cima da cabeça de vocês ali no alto das amoreiras, e aí vocês saem. A forma de Deus livrar mudou. Mas a palavra que Deus estaria com ele e o livraria, essa não muda. Você está entendendo a diferença? Então aquele homem agora, ele creu não numa experiência. Jesus tem que ir na minha casa. Jesus tem que curar o meu familiar. Eu já vi pessoas que chegaram para mim,
né, começa a contar: pastor, estou com um problema de saúde assim, desse jeito e tal. E aí a gente é meio bobo às vezes, né? Você pensa: bom, essa pessoa está contando é porque ela quer oração, né? Eu acho que ela tá contando porque ela vai terminar de contar, vai dizer: ó, pastor, ora por mim, para Deus me curar e tal. E às vezes a gente é meio bobo e se adianta, sabe? Não, mas Deus vai curar em nome de Jesus. Fecha os olhos, deixa eu fazer oração. E a pessoa diz assim: não, pastor, mas eu creio que Deus vai me curar quando eu for lá no culto missionário e receber a oração do missionário. Tipo, a tua não vale, né? E outros falam: a tua não vale nada. Não, mas quando eu for lá, aí eu vou. Você está entendendo? Mas e se Deus não quer te curar através da oração do missionário? E se Deus não quiser te curar através da oração do pastor? Se for um obreiro que tem que orar por você. Amém? Não, pastor, tem que ser um pastor, não, tem que ser um missionário, não, tem que ser não sei o quê. Sabe, as pessoas, às vezes a pessoa fica inventando essas coisas, tirando da cabeça. É igual eu já contei aqui, aquela ocasião onde, né, o missionário fazendo uma reunião, então ele chama à frente: pessoal, quem está aqui com uma dor e tal, vem aqui na frente. Perdão. E foram várias pessoas. E uma das pessoas que foram, uma senhora, estava assim do lado, e, bom, você foi lá, se entendeu bem, é porque estava doente, né? Mas foi lá e tal, o missionário daquele jeito, você já viu, eu vou fazer oração, e depois que eu terminar, você vai fazer o que você não pode fazer, não sei o que, tal, fecha os olhos para te fazer oração, e fez uma oração rapidinho: ou mal, sai daí agora e tal, determina essa pessoa curada, em nome de Jesus, amém, faz agora o que você não podia fazer. A senhora do lado fez assim: você acha que uma oraçãozinha dessa você curado? Quer dizer, antes mesmo dela usar a fé, ou de verificar e tal. Mas por quê? Porque na cabeça dela, uma oraçãozinha rápida não vai resolver o meu problema. Aí a pessoa diz: não, quem sabe se o pastor orasse uns 15, 20 minutos, uma meia hora, quem sabe se o pastor fizesse uma vigília inteira, quem sabe, pode ser que o meu problema dê uma melhorada. Então às vezes a pessoa mesmo vai limitando o agir de Deus. E era o que esse homem estava fazendo: não, Jesus, o senhor tem que ir lá. E Jesus diz: não, eu não preciso ir lá, pode ir você, que o teu filho está vivo. E aí quando aquele homem recebe a palavra, né, é alinhada a fé dele. Agora a fé dele não está naquilo que ele ouviu falar que alguém recebeu, naquilo que ele ouviu falar, um testemunho que Jesus operou, que Jesus fazia milagres. Agora a fé dele está baseada naquilo que Jesus falou. Ele sai dali dizendo: meu filho vive, o meu filho está vivo. Como é que você sabe? Porque Jesus falou, porque Jesus disse. E aí o que acontece? Olha só, 51. E descendo ele logo, saíram ao encontro dele os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor. E disseram: ontem, às 7 horas, a febre deixou. Então vamos parar para pensar. Olha só, o homem acaba de ouvir a palavra de Jesus. E aí, porque ele creu na palavra, ele diz: então estou voltando para casa. E ele está indo embora. Naquele mesmo instante que o filho fica bom, os servos vão ao encontro dele para levar o recado: ó, teu filho está bom, teu filho está vivo, o menino está lá, está até jogando bola, tá, né? Está completamente curado. Ele está indo e os servos estão vindo, se encontram no meio do caminho. O que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente veio trazer a notícia para o senhor que teu filho está bom, está vivo, está saudável, lá está bem. Ele pergunta: mas como é que aconteceu isso? Ontem, às 7 horas. 7 horas aqui que eles estão falando não é da noite, é da manhã, né? Então levou pelo menos aí 1 dia e meio de viagem, né?
ou ainda que seja, vamos supor que seja de manhã aquilo ali, então pelo menos um dia de viagem. O pai viajou um dia e o servo um dia, se encontrar aqui no meio. E aí o pai perguntou assim: mas vem cá, quando foi que ele ficou bom? Que horas foi que ele ficou bom? Aí eles falaram assim: olha, teu filho ficou bom, estava lá, morre, não morre, todo mundo até achou que ia morrer, daqui a pouco do nada o menino ficou bom. Mas que horas foi isso? Ontem às 7 horas. Aí vamos ver, olha, continuando. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Olha que bonito. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Diga a glória a Deus. Olha só que tremendo isso aqui, né? Aí o pai pergunta: mas que horas que ele ficou bom? Ontem às 7 horas. Ele diz: rapaz, mas ontem às 7 horas eu estava no culto. Amém? Não é isso? Rapaz, mas foi exatamente essa hora quando Jesus liberou uma palavra para mim, dizendo que meu filho estava curado. Foi exatamente nessa hora que eu criei na palavra de Jesus. Meu irmão, isso aqui é mais uma prova para nós daquilo que a gente sempre fala, que no mundo espiritual não há barreira, não há distância. Eles estavam, no mínimo, a 2 dias de viagem. Amém? Olha só que coisa fantástica. E naquele mesmo instante que o pai creu naquilo que Jesus falou, o filho, lá a quilômetros de distância, amém, ficou completamente curado. E é isso que eu e você precisamos crer, meu irmão. Que quando a gente está aqui na igreja orando, intercedendo, clamando, mais do que isso, crendo na palavra, recebendo a palavra de Deus no nosso coração, amém? Não importa a distância, não importa as barreiras. Pastor, mas meu familiar está em outro país, em outro continente, isso não importa. No mundo espiritual isso não é nada, amém? Deus opera naquele mesmo instante lá. Só que o segredo é o que Jesus estava ensinando para aquele pai, está ensinando para mim e para você hoje. Meu irmão, repito mais uma vez, acho que é a 3ª ou 4ª vez que eu falo isso: os testemunhos são muito bons. Os testemunhos nos ajudam. É tão gostoso ouvir como Deus opera na vida dos irmãos. Mas a minha fé e a sua fé não tem que estar baseada nisso. Não tem que estar baseada naquilo que Deus fez na vida de um, que Deus fez na vida do outro, ou ainda que Deus tenha feito na minha vida, lá atrás. A minha fé tem que estar baseada naquilo que a palavra de Deus muda. Repito, porque a forma de Deus operar muda, mas a palavra dele não. Então a minha fé tem que estar na palavra. Jesus, eu creio que o Senhor vai curar o meu filho, amém? Se o Senhor vai lá, precisa ir lá ou não, eu não sei como é que vai ser, mas eu creio que o Senhor vai fazer. É isso que você precisamos crer. Porque vamos parar para pensar. Já imaginou se Jesus entrasse ali na onda do Pai e dissesse: ah, tá bom, então vamos lá. Gente, 2 dias de viagem. Provavelmente ia acontecer algo parecido com com Lázaro. Ia chegar lá o quê? Já está morto, ia ter que ressuscitar daí. Verdade ou não é? Mas Jesus diz: não, eu não preciso ir lá. O que você precisa é crer na palavra. Pode ir, porque ele está vivo. E o Pai crê. Eu e você precisamos crer na palavra, não em experiências. Não, crer naquilo que a palavra de Deus diz. E aí os milagres vão vir sobre a nossa vida em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.